Só vive o extraordinário, o épico, aquele que tem coragem de agir, que crê, de avançar, de enfrentar aquilo que dá medo. Qualquer outra pessoa teria medo, mas por crer você vai e faz. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Eu vou falar duas coisas com vocês. Tem alguém que está comigo na live hoje pela manhã ou não? Então, eu vou falar duas coisas. Deus colocou no meu coração para falar esse assunto, esse tema hoje pela manhã, que na verdade é uma continuação da mensagem de ontem, que para mim é forte demais. E vou falar sobre a mensagem de hoje, que é um assunto que nós já falamos há um tempo atrás. Tudo que nós chamamos de épico hoje, diga comigo, foi uma decisão extravagante que alguém tomou. Então a pergunta é: o que vão falar de nós? O que os nossos filhos vão falar sobre nós? O que nós vamos deixar como legado? Porque quando nós falamos de atitudes, ou aquilo que nós chamamos, atitudes épicas, épico é continuar crendo que quando nada faz sentido, se eu não acredito que a minha vida pode ser uma vida épica, assim como os heróis da fé construíram uma vida épica, uma história épica, assim como tem aqueles que estão construindo hoje uma história épica, deixando um legado, e às vezes você fala assim, mas a pessoa, para construir uma história épica, ela tem que ser uma pessoa de alta relevância. Eu vou dar uma prova para você que tudo depende da fé da pessoa, do espírito que está na pessoa. Última vez que eu falei sobre esse assunto, eu falei da minha mãe. Minha mãe está construindo e vai deixar uma história épica. Por quê? Porque minha mãe, boa parte de vocês não conhece ela, mas se eu estou aqui, se a bispa está onde está, e hoje nós somos instrumentos na vida de tanta gente, foi fruto da perseverança dela nunca ter desistido, e você não conhece ela. Você já ouviu falar dela, alguns já viram ela aí, mas boa parte das pessoas não conhece a minha mãe. Mas a história da minha mãe é épica. O legado que a minha mãe vai deixar é épico, porque ela acreditou em algo que ninguém acreditou. Ela acreditou quando as pessoas mandavam ela desacreditar, ela acreditou quando as pessoas mandavam ela desistir, ela acreditou quando ela foi criticada, dizendo que a fé dela era besteira, ela acreditou quando ela estava, a realidade dela mostrava algo diferente daquilo que estava dentro dela naquele momento, porque o que estava dentro dela era algo poderoso, mas ainda não estava vivendo aquele algo poderoso, mas ela acreditou. E isso veio a se materializar mais tarde. Então, leia aqui comigo, diga: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Nós temos graça, misericórdia, suprimento, socorro garantidos, assegurados nas Escrituras para todos os dias. Nós temos provisão para todos os dias.
Nós temos graça, nós temos misericórdia, nós temos suprimento, nós temos provisão para que dia? Hoje. Hoje. Então, esse é um dos versículos mais importantes, porque a sequência dele, o versículo anterior a ele fala de uma coisa que todo mundo está acostumado a ouvir, mas ninguém leva a sério. Ou pelo menos boa parte não leva a sério. Aliás, todos os versículos que vêm antes dele. Mas eu vou falar do que antecede esse versículo, que é a chave de tudo, que é muito complicado, muitas pessoas ouvem, sabem reproduzi-lo, sabem repeti-lo, mas não sabem vivê-lo. Que é: buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão. Aí vem ele: não se preocupe com o dia de amanhã, porque qual é o grande problema? O que gera ansiedade nas pessoas? Ou elas estão no passado ou elas estão no futuro, sempre remoendo o passado e sempre preocupado com o futuro, sendo que não temos o ontem nem o amanhã, temos o hoje. E é o que eu estou fazendo hoje, são as oportunidades de hoje que vão gerar o futuro de amanhã. Então eu não tenho amanhã, eu tenho hoje. O que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer hoje já é uma semente para amanhã. Quem está entendendo, por favor? Então, espera aí, basta cada dia o seu mal. Então eu começo a sofrer por antecipação, porque eu não sei como é que vai ser amanhã, mas eu vou ter medo do futuro, porque é como se Deus não estivesse no futuro. Diga: o meu Deus já está no meu futuro. Então o seu Deus já está no amanhã, o seu Deus está no depois do amanhã, o seu Deus vai estar daqui a 1 ano, o seu Deus vai estar, eu não sei quanto tempo você vai viver, mas ele vai estar daqui 30, ele vai estar daqui 40 anos, Deus já está no nosso futuro. Então nós temos que viver o hoje, esse relacionamento com Deus hoje. Mas olha o que é importante, diga comigo: aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Se você tem o hoje, então faça o bem que o Senhor confiou em suas mãos hoje. Plante hoje, ore hoje, cultive a sua fé hoje, faça declarações hoje. Olha que coisa linda, diga comigo: com auxílio de Deus, realizaremos, o que está escrito aqui? Mais uma vez, diga: com auxílio de Deus, realizaremos grandes feitos, pois Ele pisará os nossos inimigos. Olha que coisa poderosa. Com auxílio de Deus, se eu mudar essa tradução, nós faremos proezas, porque Ele pisará. A Bíblia é um livro de heróis. A Bíblia é um livro de feitos épicos. Isso significa que heróis que tomaram ações e atitudes, pois creram e fizeram história, por isso se tornaram heróis da fé. Aqui está o exemplo para nós. Então, épico significa, diga comigo, ação heróica, algo memorável, extraordinário. Diga uma proeza, algo muito forte. Diga intenso, esplêndido, admirável, notável, fabuloso, imponente, magnífico, nobre, sublime. Diga algo grande, colossal, monumental, destemido, fantástico, grandioso, inesquecível. Diga ação gloriosa, algo incomum. Isso é épico. Só vive o extraordinário, o épico, aquele que tem coragem de agir, que crê, de avançar, de enfrentar aquilo que dá medo. Qualquer outra pessoa teria medo, mas por crer você vai e faz. É o que os heróis fizeram. Você acredita tanto
tanto em Deus e no que Ele fala, que nos leva a tomar a decisão que ninguém teve coragem para tomar. Isso é fé. Nós agimos com base na palavra. Diga em voz alta, por favor, com Deus faremos o quê? Diga mais uma vez, com Deus faremos proezas, e Ele esmagará os nossos inimigos. Com Deus nós faremos proezas. Proezas são atos incomuns, fora do normal. Diga com Deus, diga eu farei o que é fora do normal. Diga é sobrenatural, é acima do natural. Noé recebeu uma direção para construir a arca, que foi algo épico, fora do comum, e foi perseverante executando o projeto. Teve que crer, ousar, resistir tudo, porque era algo que não fazia sentido. Sequer fazia sentido começar a fazer. Por que eu vou construir uma arca num lugar que nem chove? Por que eu vou construir uma arca num lugar que nunca choveu? Ele recebeu a direção, dedicou 120 anos da vida dele no projeto, um projeto inédito, diga comigo, um projeto inédito, que nunca havia sido feito antes, que demandou fé, coragem, entrega, foco, resistência. Não tinha água, parecia uma loucura, e no final ele e a família se salvaram, entraram na arca. Ele continuou fazendo, mesmo quando nada fazia sentido. A arca ficou pronta, a água chegou, e foi um ato épico. Sabe uma coisa interessante aqui? Muitas vezes nós queremos que algo chegue em nossas vidas, mas ainda nós não estamos prontos. A água chegou somente quando a arca ficou pronta. Está entendendo ou não? Sim ou não? Ó, eu vou mudar o nome de luta. Você que gosta de chamar de luta, muda a visão dela. Muda a visão de luta. Coloca o nome processo. Diga processo. Diga, eu estou passando por um processo. Por quê? Nós sempre falamos assim para Deus: Senhor, eu quero algo grande, eu quero que o Senhor faça algo grande na minha vida, eu quero viver algo grande, eu quero uma história grande, eu quero que as pessoas se impactem com o meu testemunho, com a minha história, tal. Então tem um processo. Tudo tem um processo. Conforme nós crescemos, os nossos desafios aumentam. As nossas batalhas aumentam também. As responsabilidades aumentam. Então nós precisamos aprender a passar pelos processos. Tudo na vida é um processo. Deus, Ele sempre está nos impulsionando na direção da sua palavra para projetarmos, empreendermos e nos envolvermos com o nosso sonho, que durante a nossa jornada não está fazendo sentido. Quando a arca ficou pronta, tudo fez sentido. Quando você olha o sonho que Deus colocou dentro de José, tudo que ele viveu antes não tinha sentido. Concorda comigo? Sim ou não? Não tinha sentido. Poxa vida, então por que Deus me deu esse sonho? Tinha sentido, ele não entendia, mas tinha sentido. Fazia parte do processo. Então, em Deus nós faremos grandes feitos. Proezas é não precisar se preocupar com os inimigos que surgem. Em Deus faremos proezas. Se você prestou atenção no resto do versículo, como é? Como? Não é você, é Ele que vai pisar os inimigos. Não é você, é Ele. Não é você que pisará os seus inimigos. É Ele que pisará. Nós estamos escondidos em Deus. Aí o que acontece? Seguindo a liderança do Espírito Santo, diga comigo, Ele financia. Teremos graça para executar o que não conseguimos fazer. Quando Deus manda, Deus financia. Diga, quando Deus manda, Deus
A obediência é a chave de tudo. Quando Deus manda, Deus financia. Quando Deus manda, Deus financia. 1 Crônicas 29:12, diga comigo: toda riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com teu poder, diga, e a tua força, e podes tornar o quê? Quem? Grande e forte qualquer? Diga, eu sou essa pessoa. Mas quem pode tornar grande e forte qualquer pessoa? Deus. Qualquer pessoa, desde que creia nisso. Realmente é qualquer pessoa, desde que creia. Porque sem fé é impossível o quê? Então, Golias foi um desafio considerado impossível de vencer. Todos fugiram, mas Davi foi ao encontro do Golias. Esse foi um ato épico que o transformou em um herói nacional. Quando ninguém teve coragem de enfrentar, ele enfrentou. Eu sempre falo sobre isso. O que era sinônimo de morte para muitos foi a oportunidade que ele enxergou. O que todos olharam como um gigante impossível de vencer, ele enxergou como um incircunciso, alguém que não tinha uma aliança com Deus, e a minha oportunidade de promoção. Fica me escutando aqui, achando que eu estou te contando história não, viu? Eu sempre falo sobre isso. Eu preciso que isso entre no teu espírito, dependendo da tua idade. Se isso não entrar no teu espírito, você vai ficar só com a história. Você vai saber contar para alguém, você vai saber reproduzir, você vai saber, mas você não vai saber, porque o mais importante é viver isso. Esse é o mais importante, é pegar o espírito disso. A nação venceu os inimigos porque, intrepidamente, com fé, em Deus, Davi resolveu enfrentar. A vitória de um homem foi a vitória da nação. Diga, a vitória de um homem foi a vitória da nação. A minha vitória é a vitória da minha família. Quando eu venço, eu estou travando uma batalha e estou vencendo, minha família vai vencer. O Espírito que está em mim já está sendo transferido para os meus filhos. Olha como é sério isso. As guerras que eu venci, meus filhos não vão ter que travá-las, que eu já venci elas. Agora eles têm as guerras deles, as novas batalhas, mas as minhas, aquelas que eu já superei, eles não vão ter que travar. Ninguém teve coragem de lutar com Golias. Quando Davi enfrentou e derrotou Golias, o exército se levantou e teve coragem de lutar e a nação venceu. Por isso, deixa eu falar uma coisa importante a você. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Palavras de Golias. Aí, a oportunidade estava ali diante de todo mundo. Ninguém a enxergava. Saul e o exército tinha Golias nas mãos, mas em vez de enfrentar, fugiram, não creram. Aí eu vou fazer uma observação a você. Isso é sério que eu vou falar para você, tá? É muito sério. Cuidado quem você segue. Cuidado com a sua liderança. Cuidado aonde você se espelha. Porque o covarde líder da nação transferiu ao povo o espírito de covardia, passividade, tolerância em relação às ofensas do Golias. O líder não teve coragem de enfrentar, o povo não teve coragem de enfrentar. Quando o líder não enfrenta, o povo não enfrenta. Quando o líder é covarde, a maioria vai ser covarde. Por isso, Golias humilhou, afrontou o exército inteiro de Israel. Quantos dias, gente? 40 dias. Quantas vezes? Então, 80 vezes de afronta. 40, diga a palavra, 40 dias. 2 vezes ao dia. Então, cedo e amanhã, cedo e ao cair da tarde. Eles sofreram a afronta, a humilhação. Quantas vezes Davi precisou ouvir a situação? Uma só.
O que todo mundo já estava acostumado. É isso aí mesmo. Fazer o quê, né? Não tem o que fazer. Davi só precisou ouvir uma vez, e disse assim: quem ele pensa que ele é? Se ninguém tem coragem de enfrentar, eu enfrento. E se levantou. Essa é a beleza de quem crê em Deus. Esse é o espírito de uma pessoa que crê em Deus. Ele se levanta. Ô bispo, como é que eu faço isso nos dias de hoje? Do mesmo jeito. Eu vou te falar uma coisa que transforma você num leão. Olha, quando você, primeiro, é o que nós falamos ontem. O que você faz? Satura a tua mente da palavra. Porque se você não saturar a sua mente da palavra, se você não fizer o que Deus falou a Josué, você quer ser um vencedor? Você quer vencer? Você quer entrar na terra prometida? Você quer fazer o povo entrar na terra prometida? Então tem um negócio que você vai fazer. Primeiro, diga comigo, seja forte e corajoso. Não disse eu te dou força e nem te dou coragem. Se você estiver esperando isso, querido, Deus vai te dar força e coragem mediante seus passos de fé. O Senhor não disse seja forte e corajoso. Segundo, Ele disse assim, tenha o cuidado, não aparta da tua boca o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite. Ele está falando assim, satura a tua mente, o teu espírito da palavra, enche, medita dia e noite, não aparta da tua boca o livro dessa lei, medita para que você tenha o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque só assim você vai prosperar e vai ser bem sucedido. Quando a gente sai, quando nós nos separamos, quando nós temos o nosso momento de oração, de meditação, nós estamos ali meditando, falando com Deus, alimentando da palavra, Deus vai trabalhando o nosso espírito, Deus vai nos dando visão, Deus vai nos dando revelação, Deus vai alimentando aquele ponto onde havia fraquezas dentro de nós, Deus começa a trabalhar, Deus começa a fortalecer os pontos fracos, Deus começa a abrir a nossa visão, Deus começa a nos dar revelações, as coisas vão mudando. Só que é o que eu disse ontem, desculpa aí, viu, vou falar, aliás, eu não tinha nem que pedir desculpa de coisas que eu falo para o seu bem. Às vezes você não consegue parar para meditar, mas se eu puxar o teu histórico de celular, rede social, talvez tenha horas aí dentro. Horas que você navegou na internet, no Facebook, no YouTube, fazendo o quê? Vendo lá, estou de bobeira. E acrescentou o quê? Nada. Eu podia estar parado, meditando, separado, orando, alimentando o meu espírito. Por quê? Eu quero uma vida épica. Eu quero uma vida épica. Eu quero uma vida vitoriosa. Eu preciso dela. Eu podia estar plantando em oração. A palavra não volta vazia. Diga comigo, a palavra não volta vazia. Então, conforme você se enche da palavra e você libera a palavra não vai voltar vazia. Você libera a palavra. Eu ainda fiz uma reunião essa semana, está aqui, meu filho está me ouvindo, tem outros me ouvindo, eu falei assim, eu estou fazendo uma oração, comecei a fazer uma oração agora, por algo que eu sei que não é pelos próximos dias, nem pelos próximos meses. Eu sei que é para alguns anos, e eu vou te falar dela futuramente, não vou falar agora. Eu falei, se eu não começar essa oração agora, quando ela vai acontecer? Então eu tenho que começar agora, porque é algo grande, é algo difícil. Então eu tenho que começar a orar por isso agora e profetizar isso agora. Eu já sei que não é do dia para a noite, eu já sei que tem um processo. Eu já sei, mas eu preciso começar. A palavra não volta vazia. Então, se a palavra, presta atenção, a chuva quando ela desce, tem jeito dela voltar para o céu? Sim ou não? Quando a chuva desce, o que ela faz com a terra? Ela não rega a terra? Ela não faz a terra produzir, prosperar? Sim ou não? O Senhor faz exatamente essa colocação. Assim como a chuva desce do céu
e faz com que toda a terra prospere, assim é a palavra que sai da minha boca, ela não tornará para mim vazia, ela vai prosperar naquilo que eu a enviei. Olha como é sério. A palavra vai prosperar, diga, a palavra vai prosperar. Então aí, a palavra entrou em mim, está saindo da minha boca, não para, sai da minha boca o tempo todo, eu estou profetizando o tempo todo, eu estou declarando o tempo todo, ela não volta vazia. É a palavra de Deus. Como é forte isso. Ainda que a gente viva, eu comecei hoje, se eu não falar agora não vai dar tempo de eu falar. Hoje, Deus colocou, na verdade, desde sexta-feira eu estou com vontade de falar sobre isso e não falei. Aí no domingo, a mensagem veio introduzindo o assunto. Aí eu falei, não, agora eu vou falar. Diga comigo, bênção é poder. Diga, fé é poder. Diga, proteção é poder. O homem mais abençoado e poderoso. Quem foi o homem mais abençoado e poderoso do Oriente? Então, eu quero que você preste atenção nisso. O homem mais abençoado e poderoso do Oriente foi um homem de Deus. Diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro e justo, pois temia a Deus e se esforçava para não praticar o mal. Jó tinha uma família grande, com 7 filhos e 3 filhas. Além disso, diga aqui comigo, Jó era muito rico. Era um grande, eu estou simplificando, editei para tirar o patrimônio dele, com um grande número de empregados, era o homem mais rico e poderoso de todo o Oriente. Não estou te contando essa história no sentido de você prestar atenção, eu quero que a gente entre na profundidade disso, na profundidade. O homem mais rico e poderoso do Oriente. Por que era assim? Por que ele se tornou mais rico e poderoso? O próprio diabo vai falar. O próprio Satanás vai falar. Olha o diabo, olha o que o diabo vai falar. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele. Diga comigo, tu puseste um muro de proteção ao redor dele. De sua família. De seus bens. E o abençoa em tudo que ele faz. Vê como ele é rico? E a riqueza não é pelo patrimônio, a riqueza é pelo conjunto. Está entendendo? Vê como ele é rico? O Senhor deu a ele do bom e do melhor. Diga, o Senhor deu a ele do bom e do melhor. Colocando uma cerca ao redor dele, da sua família e de tudo que ele tem. O Senhor o tem abençoado em tudo o que ele faz, de maneira que os seus bens se multiplicam na terra. Não é sem razão que Jó obedece ao Senhor. Essa é a visão do diabo. Quem está falando isso aqui é o diabo. O diabo olha para a vida dele e fala assim: olha, tem um muro de proteção ao redor dele. Ninguém consegue chegar perto dele, tem um muro, uma cerca ao redor dele, da família dele, dos bens dele, do patrimônio, os rebanhos dele se multiplicam por toda a terra. Olha aí, visão do diabo. Essa é a visão que o diabo tem que ter de nós. Esse é o olhar do diabo para nós. Experimente tirar todas as riquezas e os bens que o Senhor deu a Jó, e ele vai se revoltar e amaldiçoar o Senhor na sua face.
O Senhor respondeu a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está em suas mãos, não toque nele, não toque, mas não toque nele. Então Satanás saiu da sua presença. Deixa eu falar uma coisa muito séria a você. Isso aqui você vai levar para a tua vida, e você nunca mais vai esquecer disso aqui. Não importa quanto dinheiro você tenha, não importa quanto patrimônio você tenha, não importa quantos bens você tenha, não importa. Deus não fez nada. A única coisa que Deus fez foi fazer o quê? Tirou o muro de proteção. E nunca mais, desculpa aqui a palavra, tem gente na transmissão, nunca mais seja ingrato para dizer que o Senhor não faz nada na sua vida, porque se o Senhor não fizesse nada na sua vida, eu vou te contar, se não tivesse um mínimo de proteção sobre a tua vida, eu vou te mostrar o que aconteceria. Só o muro de proteção foi tirado, mais nada. Não pense que Deus instigou o diabo, mandou o diabo ir nele, pegou o cachorro, vai lá, destrói a vida. Não fez nada, só o muro de proteção tirou. Pouco tempo depois, quando os filhos e as filhas de Jó estavam reunidos num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do filho mais velho, um empregado chegou correndo na casa de Jó e disse: estávamos na fazenda, arando a terra com 2 bois, enquanto o jumento pastava no campo. De repente, apareceram os sabeus e os atacaram e o levaram e os mataram, os empregados à espada. Eu fui o único a escapar e vim correndo para trazer a notícia. Enquanto o primeiro empregado ainda estava falando, chegou o outro mensageiro trazendo más notícias. Estávamos tomando conta das ovelhas e de repente um fogo vindo do céu caiu em cima de nós das ovelhas e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. Só eu consegui escapar e vim correndo para trazer a notícia. Enquanto o segundo ainda estava falando, chegou correndo um terceiro mensageiro e anunciou: 3 grupos de bandidos caldeus atacaram os empregados que tomavam conta dos camelos, roubaram os animais e mataram a espadas os empregados. E eu consegui escapar e vim trazer a notícia. O mal esse homem tinha terminado de falar, chegou outro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho, comendo e bebendo vinho, quando de repente surgiu uma terrível ventania vindo do deserto. A ventania atingiu os 4 cantos da casa e a derrubou e todos morreram. Só eu escapei com vida e vim correndo para trazer a notícia. Ao ouvir isso, só o muro foi tirado. Mais nada. Por isso a nossa oração o tempo todo é: Senhor, levanta o seu muro ao meu redor. E não é só levantar, a palavra de ontem, o que enfraquece o muro? O muro, de fora para dentro, é impenetrável, de dentro para fora que é o problema. Ao ouvir isso, se levantou, cheio de tristeza, rasgou o manto, raspou a cabeça, depois ajoelhou-se, colocou o rosto junto ao chão em adoração. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu vou partir. O Senhor me deu, o Senhor tomou de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo no meio de tanto infortúnio, diga comigo: Jó não pecou. Nem disse que Deus era o culpado de coisa alguma. Não, Deus não é culpado de nada. Aí talvez você esteja perguntando assim: bispo, mas por que Deus permitiu isso na vida de Jó? Primeiro, por amor a nós, para que nós possamos hoje estar aprendendo com a história dele. Essa história está aqui para dar a nós um ensinamento poderoso. Se o muro de proteção não estiver ao nosso redor, não importa quão rico você é, não importa quão poderoso você é, não importa quanto você acha que você é capaz, que você é autossuficiente, etc., não importa. O muro de proteção saiu, nós viramos pó. Segundo, o texto deixa uma pista. Uma pista que é o outro ponto que eu quero que a gente trabalhe nunca mais. Diga: papel é dinheiro,
Diga: construção, casa é pedra e carro é lata. Tudo isso é. Quando vem do Senhor é bênção, mas tudo isso é coisa menor. Isso não é segurança para você, nunca foi e nunca será. Onde está a pista do que Deus estivesse trabalhando na vida de Jó? Está no capítulo 3, que diz assim: o infortúnio que eu tanto temia veio sobre mim. Diga comigo: o que eu tanto receava acabou. Então, o que mostra isso aqui? Eu não estava descansado em Deus. O infortúnio que eu tanto temia, o que eu tanto me preocupava, acabou acontecendo. Se mudar a tradução, ele vai falar assim: nunca estive descansado. Então, a inquietação veio sobre mim. Prestou atenção no que eu estou falando para você ou não? Eu, a partir daqui, eu estava meditando sobre isso, acabou. Teu dinheiro, tua conta bancária, não é a tua segurança. Teu patrimônio não é a tua segurança. Porque se o muro de proteção não estiver, você percebeu que a Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Imagina, atualiza isso para hoje, que você vai ver quem são os mais ricos do Oriente. São os sheiks da vida, são os caras lá de Dubai, são os magnatas do petróleo. E o que aconteceu com eles? Era a conta de chegar um, falando da tragédia, chegava outro. Assassinos, ladrões, vinha um furacão, fogo descia, consumia, o vendaval veio, aquele furacão que foi devastando tudo, e de uma hora para outra perdeu tudo. Aí, uma coisa que me chamou muita atenção é que Jó se lembra com saudade dos tempos abençoados. Como tenho saudade do meu passado, do tempo em que Deus me protegia. Vamos lá, como tenho saudade do tempo em que Deus me protegia. Que saudade do tempo em que Deus, com a sua luz, iluminava meu caminho, e eu andava em segurança em meio às trevas. Que saudade do tempo em que eu era forte e cheio de saúde. Quando Deus era meu amigo e abençoava a minha família. Quem dera eu voltar ao tempo em que o Todo-Poderoso estava do meu lado e tinha a companhia alegre dos meus filhos, em que os meus caminhos se embebiam em nata, o tempo em que era capaz de conseguir azeite de uma pedreira, quer dizer, eu comia do melhor da terra. Naquele tempo, eu tinha um lugar reservado entre os cidadãos influentes e dignos de respeito. Quando os jovens me viam chegando, levantavam-se e abriam o caminho. Os velhos ficavam em pé, em sinal de respeito. Até as autoridades deixavam de lado os assuntos importantes, se calavam quando eu chegava. Os homens nobres e importantes paravam de falar e não diziam mais nada quando eu abria minha boca. Diga assim, que saudade. Não, eu e você não precisam ficar com saudade disso. Diga, essa saudade eu nunca terei. Diga, essa saudade eu nunca terei. Mas você sabe que tem gente com essa saudade hoje, né? Você sabe que tem gente com essa saudade. Tem gente com essa saudade hoje. E tem gente com a saudade do que já viveram. E tem gente com a saudade do que nunca viveram.
Eu sei que tem muitas pessoas ouvindo agora e dizendo assim: que saudade daquele tempo. Nós temos que colocar dentro de nós, essa saudade aqui eu nunca vou ter, né? Essa saudade aqui eu nunca terei. E o mais lindo é que, você olha a história, você vê que tudo que Deus trabalha para nós, ou em nossas vidas, é para o bem. Porque depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor, diga comigo, o tornou próspero novamente. Diga em voz alta: na verdade, Deus deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Diga: 2 vezes mais. 2 vezes mais. Você vê, quando você dá a resposta certa para a situação, a restituição é rápida. Porque eu sempre falo sobre isso, tem gente que acha que ele sofreu uma vida inteira, não durou 1 ano, foi de 9 a 11 meses, toda a luta dele. Assim o Senhor, diga comigo, assim o Senhor abençoou Jó muito mais do que antes. Diga comigo, abençoou muito mais do que antes. Diga, abençoou muito mais do que antes. Então, aí tem uma coisa linda, né? A Bíblia diz que o importante é o final, né? É como nós vamos terminar. O final é que importa. Diga, o final é melhor do que o começo. Diga, o final sempre é melhor do que o começo. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos. Ele chegou a conhecer seus netos e bisnetos. Diga comigo, e morreu velho. Lê essa palavra aqui, ó. Velho e depois de uma vida longa e... Não é poderoso isso? Velho, feliz, rico, abençoado. Sabe o mais lindo? É que quando Deus recuperou, Deus restituiu tudo na vida de Jó, ele voltou a fazer tudo o que ele fazia antes. A gente ouve essa história, mas vamos ver por que Jó era considerado justo. Por que esse homem era um homem de caráter? Você vê que Deus não desampara. Minhas palavras eram a alegria da cidade, e todos me conheciam como um homem honesto e justo, e voltou a conhecer. Porque mesmo quando ele estava passando pela luta, muita gente procurou o pecado nele. E Deus mostrou que ele era justo e era honesto. Pois eu achava os pobres que estavam sendo explorados e os órfãos que não tinham alguém para lhes dar abrigo. Eu procurava gente para abençoar. Os que estavam à beira da morte me abençoavam. Eu ajudei muitas viúvas a ficarem alegres novamente. Em todas as minhas ações, eu procurava ser justo. Fiz da justiça minha roupa de todo dia. Eu servi de vista para os cegos e pés para os aleijados. Eu era um pai para os necessitados e até os estranhos eu protegi e julguei com justiça. Não vivia olhando para o meu umbigo, não. Correndo só atrás do meu dia a dia, não fiquei, eu me preocupei, eu fui um representante de Deus na vida dos pequenos. Eu quebrei os dentes afiados dos perversos e tirei as pobres vítimas da boca dos exploradores desonestos. Eu não aceitava a injustiça. Então eu pensava, minha morte chegará tranquila, em casa, depois de uma vida longa e bem vivida. Mas ele não estava errado. Ele não estava errado, porque foi assim que ele morreu. Ele estava errado? Sim ou não? Foi assim que ele terminou. Serei como uma árvore de raízes longas, que chegam até as águas, e o orvalho cairá sobre mim, os meus ramos serão sempre verdes. Receberei muitas honras, e minha força será sempre renovada. Ele estava errado? Não, ele estava certo, porque foi o que aconteceu.
Quem me conhecia procurava sempre ouvir meus conselhos, e todos se calavam para me escutar. Olha que coisa, né? Você viu que a primeira parte que eu li para você, ele era o cara, quando ele quebrou, quando ele desceu o fundo do poço, acabou, não tinha mais amigo não, não tinha mais gente que se levantava para ele passar, não tinha mais ninguém para... É isso que me chama a atenção, é isso que me chama a atenção. Deixa eu falar uma coisa muito importante para você. Esse exemplo de Jó é a história de muita gente. Às vezes as pessoas estão tão envolvidas, preocupadas com a sua imagem, com o que a sociedade, esse mundo triste, né? Esse mundo decaído, preocupado com o que as pessoas vão pensar, mais preocupados em agradar pessoas do que agradar a Deus. Quando você perde tudo, meu filho, você só tem Deus, é Deus e sua família, é só Deus e sua família. Eu amo pessoas, mas eu estou pouco me lixando para a sociedade. Eu amo pessoas, mas eu não me importo com a sociedade, com esse mundo sujo. Sabe por quê? Porque quando eu vivi essa situação aqui, até parente desviava do caminho. Sabia? Até parente desviava do caminho. Eu me lembro, um dia eu falei sobre isso, que eu estava vindo numa calçada, eu vi uma tia lá em cima. A tia me viu, ela atravessou. Não tinha visita. Ninguém passava nem perto. Porque você vira leproso. Aí, fala assim, bispo, você tem algum sentimento? Não, nenhum, graças a Deus por tudo isso, porque eu estou aqui. Louvado seja Deus por tudo isso. Só que isso me ensinou uma coisa. Coloca Deus no lugar dele. Que é qual? Que é qual? Não é segundo, não é terceiro. Se eu tiver um compromisso com Deus, eu vou desmarcar com você. Se eu tiver um compromisso com Deus, pode chegar visita em casa, que ela vai ficar à vontade em casa, muito bem cuidado, mas a casa é sua, mas eu tenho um compromisso com Deus. Se eu tenho uma reunião com Deus, não tem reunião com mais ninguém, eu vou desmarcar qualquer reunião, mas não vou desmarcar com Deus. Você está entendendo ou não? Deus, literalmente, não é de boca, tem que estar em primeiro lugar. Ele deve estar em primeiro lugar na sua vida, porque é isso aí, ó, quando você está lá em cima, todo mundo se levanta, todo mundo puxa o saco, todo mundo abre porta para você, todo mundo, você é o cara. Quando você desce, ninguém, some todo mundo, acabou. Isso que eu estou resumindo a história, porque você sabe, né? O que você fez, cara? O que você fez? Você está em pecado, rapaz. Confessa o teu pecado, tem erro aí, rapaz. Você está com a vida enrolada, rapaz. Estou enxugando, porque senão o texto é longo. Por que você leu aqui? Ó? Por que eu li com você aqui, quando ele orou pelos amigos? Porque Deus ficou bravo com os amigos. Vocês falaram o que eu não mandei falar. Agora, para eu perdoar vocês, Jó tem que orar por vocês. E Jó orou, abençoando. E por isso que a gente tem que ser muito maior por dentro, né? E se Jó fosse um feridinho, falava assim, não vou orar. Acha? Eles pesaram a minha cruz, só eu e Deus sabemos o que eu passei. Não é assim que as pessoas falam hoje? Só eu e Deus. Tem gente até que valoriza o negócio, outro não aguentaria o que eu aguentei, não. Não é? É que eu estou tentando imitar uma mulher aqui, eu sei que fica mais ou menos. Só eu e Deus sabemos. Ué, mas só você e Deus sabem, então você sabe que tinha um propósito nisso. Então tinha algo maior aí. E olha que coisa linda, né? Deus ainda traz, eu vou abençoar vocês, mas Jó tem que orar por vocês. Não é uma honra? Eu vou abençoar vocês, mas aquele que você pesou tanto, vai ter que orar por você. Aí Deus restitui tudo, levanta esse cara, tudo dobradamente, vida abençoada. Ele voltou a fazer,
fazer tudo com justiça. É a posição que ele voltou. A história de Jó é épica. É uma história épica. De alguém que fez o que não é fácil fazer. Alguém que superou, passou por uma situação gigantesca, mas rompeu, venceu, deu a volta por cima, terminou seus dias de forma gloriosa. Quando havia uma dúvida ou uma discussão, eu sempre tinha a última palavra, pois todos aceitavam minhas opiniões. Porque agora ainda tem história, tem relevância, tem crédito, tem autoridade para falar. Todos esperavam meus conselhos, com a terra, como a terra seca pela chuva da primavera. Quando alguém estava triste e desanimado, o meu sorriso lhe devolvia a alegria e a disposição de viver. Não é lindo isso? Homem cheio, com a vida restaurada. Para o meu povo, eu era um guia, que indicava o caminho, um rei que comandava os exércitos, um chefe que organizava e um amigo que consola os que choram. Não é poderoso? Sim ou não? Que voltem, que reviravolta. Hã? Agora até o sorriso, vou dar um sorriso para você agora, fica alegre, só com o meu sorriso, fica alegre. Isso, ri, quero ouvir. Fique em pé, por gentileza. A história é lindo, porque a história se repete. Por isso que construir algo épico é isso. Não se canse de fazer o bem. A Bíblia diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Não, nós não vamos desanimar. Tem algo poderoso aqui para nós. Tem algo poderoso, e eu quero que entre isso no teu espírito. Feche os seus olhos, por gentileza. Coloque isso dentro do teu espírito. A Bíblia fala de heróis que tomaram atitudes, que transformaram-se em heróis, decisões que escreveram histórias que deixam legados. A história de Jesus é épica, porque fez o que ninguém poderia fazer e nem teria coragem de fazer. O pressuposto do épico é fazer o que ninguém tem coragem de fazer, inclusive perdoar. Né? Foi épico. É acreditar tanto no que Deus fala e tem, que nos faz tomar decisões que ninguém teria coragem de tomar. Queridos, o nosso Deus continua sendo o mesmo que abriu o mar, que abriu o Jordão, que derrubou as muralhas de Jericó e tantos outros incríveis feitos. Que a água brotou da rocha, maná foi enviado toda manhã, idosos geraram, desertos floresceram, homens andaram no meio do fogo, leões tiveram a boca fechada. Ele é o Senhor Todo-Poderoso e continua o mesmo. Deus não mudou, nós mudamos. Falhamos e não reproduzimos o que a Bíblia nos dá autoridade para viver. É aí que está a nossa falha. Ele disse: em meu nome vocês farão obras maiores. Tudo é possível ao que crer. Você vive o extraordinário, o épico. Só vive aquele que tem coragem de agir, avançar, enfrentar o que dá medo em qualquer outra pessoa, mas porque crê em Deus, vai e faz.
Que legado nós vamos deixar para as próximas gerações? Esse é o momento de nós entrarmos para a história da nossa família, a história que vai motivar muitos. Nós somos motivados, encorajados por Deus a enfrentar o que dá medo, pular dentro das covas, dos desafios que Deus coloca diante de nós, enfrentar, porque a vitória, ela será certa. Coloque isso dentro de você. Nós precisamos ter a coragem de fazer orações ousadas do tamanho de Deus. Faça orações ousadas do tamanho de Deus. Coloque isso dentro de você. O que vão falar de nós? O que os nossos filhos vão falar de nós? Qual o legado que nós vamos deixar? Ande com pessoas épicas. Ande com pessoas épicas. Tudo que chamamos de épico hoje foi uma decisão extravagante que alguém tomou. Épico é falar de Neemias, de Moisés. Épico é falar de José. Neemias restaurou as muralhas sem ceder à oposição. Moisés falou com Faraó e libertou o povo sem temor. José resistiu ao processo. Épico é falar de Noé, que construiu uma grande arca. Persiga o que faz parte do seu destino para ter uma vida plena. Queridos, nós não temos tempo a perder. Não podemos aceitar perder vida. Tempo com coisas irrelevantes, insignificantes, miseráveis, distraindo ou distraídos, olhando para os lados. O Espírito Santo nos impulsiona a fazermos escolhas sábias, corajosas, ousadas. Coloque isso dentro de você. Os desafios, os gigantes, os leões estão aí. Diga comigo, mas em Deus faremos proezas. Não, você não precisa se preocupar com os inimigos, porque o Senhor vai pisá-los, esmagar os nossos inimigos. Tome decisões hoje, não fuja mais, enfrente o que tem que enfrentar. A nossa coragem influencia, encoraja, impulsiona nossos filhos, que significa impactar as próximas gerações. Quando Davi saiu e enfrentou Golias, ele deu força para outros enfrentarem gigantes também. Muitos outros enfrentaram gigantes. Atos épicos. Os atos épicos de Davi levaram a outros a crerem, jovens como seu sobrinho Jonatas, a enfrentar e matar um monstro de 24 dedos nos pés. Os nossos atos de fé, de coragem, impactam gerações. Levante-se, decidida a fazer algo épico para a glória de Deus e deixar um legado para os seus filhos, para os seus netos. Deus tem isso para você. Então se levante agora e diga: Senhor, eu acredito, e não importa o que você viveu, o que você passou, Deus tem restituição em dobro para você. Não importa o que você viveu, o que você passou, Deus tem restituição em dobro para a tua vida. O tempo que você tem pela frente é muito melhor, é muito maior do que o seu passado. Em nome do Senhor Jesus, se levante na fé, se levante. Você pode ter passado por situações difíceis, por um tempo difícil. Você pode ter se passado por tempos de humilhações, tempos de vergonha, tempos de humilhações, mas o tempo que Deus tem para você é muito maior, a restituição é muito maior, tudo é dobrado para a honra e a glória do nome do Senhor. Você vai fazer coisas épicas, você vai deixar um legado para tua geração, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu acredito, Senhor, eu acredito num novo tempo, eu acredito num tempo maior e melhor, num tempo de glória, num tempo de bênçãos. Eu acredito, Senhor, eu acredito que o melhor tempo
tempo da minha vida, eu vou viver, eu ainda não vivi. Eu acredito, Senhor, eu acredito, em nome do Senhor Jesus. Deus te impulsiona a se levantar, a viver coisas novas, sonhos novos, a empreender. Deus tem coisas novas para você, Deus tem projetos novos para você. Deus vai restituir a sua credibilidade, a sua palavra terá peso, a tua palavra terá peso e autoridade, credibilidade. As pessoas vão se levantar para te ouvir, as pessoas vão se levantar para ouvir a tua história, para ouvir a tua história vitoriosa, em nome do Senhor Jesus. O seu sorriso vai agradar, trazer alegria a muitas pessoas, para a honra e a glória do Senhor, porque é Deus curando o teu destino, é Deus curando o teu destino, é Deus curando o teu destino e te dando uma nova história, em nome do Senhor Jesus. A sua segunda fase será muito maior, muito superior à primeira, um tempo maior, um tempo de glória maior, um tempo de bênçãos maiores, em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro, é o que eu profetizo, Senhor. Eu profetizo sobre a vida dela, esse tempo novo, esse tempo épico, esse tempo, meu Pai, a história dela será uma história épica, o testemunho dele, o testemunho dela será um testemunho épico, que vai edificar vidas, dar força a outros, fazer com que outros acreditem. Davi teve a coragem para enfrentar o Golias, ele influenciou outros que se levantaram e também derrotaram gigantes, venceram grandes gigantes. Assim será, Senhor. Eu declaro e profetizo, é aquele que passou, meu Pai, ó meu Deus, tempos de vergonha, de escassez, aqueles que passaram, meu Deus, tempos difíceis. Eu declaro, Senhor, meu Deus, a mudança de um cativeiro, o tempo de restituição em dobro. Eu declaro, meu Pai, levanta esse muro de fogo ao redor dele, levanta esse muro de fogo ao redor da casa, da família, dos bens. Levanta, Senhor, esse muro, Senhor, de proteção ao redor, que ele possa ver, o diabo possa ver, ó meu Pai, os enviados do diabo possa ver o quanto ele é abençoado, o quanto o Senhor o abençoa, em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro, é o que eu profetizo sobre a vida deles, grandes reviravoltas. Abra, Senhor, caminhos, abra portas, ó meu Deus, abençoe os projetos, abençoe o novo tempo, abençoe que seja um novo tempo de unção, de fluidez, de grandeza, de crescimento, de abundância, de prosperidade, de muita paz, de muita alegria, ó meu Deus, de muitas bênçãos sobre a vida, ó meu Deus, de cada pessoa que ora comigo. Abençoa, Senhor, visita cada um, visita com a tua presença, Senhor, visita com a tua unção, enche, Senhor, enche de alegria os corações. Eu acredito em um novo tempo, eu acredito em uma nova estação para a tua vida. Eu acredito, em nome do Senhor Jesus. Não, nós não vamos ter saudade, porque o melhor tempo da nossa vida não ficou no passado, o melhor tempo da nossa vida está à frente. Não, nós não vamos dizer que saudade, que saudade, que saudade, que saudade. Não, não, você não vai ter saudade, não vai ter saudade do passado, porque o melhor tempo da tua vida você vai viver. Acredite nisso, acredite. Aleluia. Eu abençoo essas pessoas, Senhor. Eu abençoo a vida delas. Eu declaro um novo tempo, Senhor. Eu declaro tempo de glória. Presta atenção, não abra os seus olhos. Que o diabo tem essa visão
Tu pusestes um muro de proteção ao redor dele, da sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico. O Senhor deu a ele do bom e do melhor. Diga comigo: o Senhor me dará do bom e do melhor, colocando uma cerca ao meu redor, um muro de proteção ao meu redor, da minha família e de tudo que eu tenho. O Senhor vai abençoar tudo que você faz. Ele vai abençoar tudo que você faz. Seus bens vão se multiplicar na terra. O diabo disse: o Senhor tem abençoado tudo que ele faz, de maneira que seus bens se multiplicam na terra. Acredite nisso e tome posse. Creia nisso e tome posse. E mais, você vai se levantar e vai fazer mais do que sempre, mais do que jamais fez. Faça o bem, ajude pessoas, e Deus vai restaurar. Deus vai restaurar a credibilidade. Jó diz: eu receberei, eu serei como uma árvore de raízes longas. Aliás, ele diz assim: eu pensava, minha morte chegará tranquilamente em casa depois de uma vida longa e bem vivida. Serei como árvore de raízes longas, que chega até as águas, e o orvalho cairá sobre mim, e os meus ramos serão sempre verdes. Quer dizer, nunca vai haver seca. Receberei muitas honras, e a minha força sempre será honrada. Diga comigo: receberei muitas honras, e a minha força sempre será renovada. Mas coloca uma coisa dentro de você: toda honra que você receber, devolva a Deus, que ela não é sua, é dele. Devolva a ele. Quem me conhecia procurava sempre ouvir meus conselhos, e todos se calavam para me escutar. Não, pessoas vão querer te ouvir. Muitas pessoas vão querer te ouvir e vão se calar para te escutar. Quando havia alguma dúvida ou discussão, eu sempre tinha a última palavra, pois aceitava minhas opiniões, porque tinha credibilidade. Deus restitui a credibilidade. Todos esperavam pelos meus conselhos, como terra seca espera pela chuva da primavera. E assim vai acontecer. Quando alguém estava triste e desanimado, meu sorriso devolvia a alegria e disposição de viver. Que coisa linda! Só o teu sorriso vai trazer alegria. Só o teu sorriso, uma palavra tua vai trazer alegria aos tristes e desanimados. Para o meu povo eu era um guia que indicava o caminho, um rei que comandava os exércitos, um chefe que organizava e um amigo que consolava os que choram. Que essa unção esteja sobre a tua vida. Recebe, levanta as tuas mãos. Eu declaro essa palavra se cumprindo na sua vida. Eu declaro em nome do Senhor Jesus a restituição da credibilidade, a restituição de tudo que você perdeu. Eu declaro em nome do Senhor Jesus esse muro de proteção levantado, erguido solidamente ao redor, esse muro impenetrável
ao teu redor, ao redor da tua família, dos teus bens, de tudo que você possui, e que você seja abençoado em tudo que você fizer, em tudo que você colocar as suas mãos, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a tua vida, eu profetizo essa palavra se cumprindo na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Diga aí: eu creio, recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Amém? Para Jesus bem forte.